sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. Hoje o nosso convidado tem uma história incrível. Pensa numa vida repleta de superações, de perdas, até a descoberta de um tumor maligno, a descoberta de uma doença autoimune, e sair de 180 quilos para 86 agora. É mole? Qual será a receita para superar tudo isso, galera? Por isso que eu estou muito feliz e muito honrada de receber o Marcos de Bernardo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Zona Leste. Muito obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Uma simpatia de pessoa, gente. Vocês não têm noção de como ele é gente boa. É muito legal ter você aqui para contar a sua história, a sua experiência. E vamos começar com essa doença autoimune, que na verdade você tem uma doença celíaca, é isso? Ou seja, você é intolerante a glúten. Só que para chegar ao diagnóstico, foram quantos anos, Marcos? Foram 6 anos, um pouco mais até, porque quando eu comecei a ficar ruim, eu nem percebia, né? Que era bem... Só que pelo passar do tempo, sem o tratamento adequado, aí foi ficando pior. 6 anos foram horríveis, assim, que quando ela pegou mesmo. E você tinha quantos anos quando você começou a sentir que alguma coisa estava estranha no seu organismo, assim, que você falava assim, poxa, mas eu não me sinto bem, tudo que eu como me faz mal, tô sempre no hospital. Eu tinha 25 para 26 anos. Foi assim, foi realmente assim, do nada. Um dia eu tava comendo, aí senti uma dor de estômago depois de comer. Aí tomei os remédios comuns, né, pra estufamento. Não melhorou. Aí dia seguinte, de novo, aconteceu a mesma coisa, as mesmas sensações. Aí eu comecei a tomar a caixa inteira dos remédios e não passava a dor. E aí foi quando foi começando a progredir, né? Todo o problema. Essa doença é uma doença característica ela é mais comum de aparecer em crianças, é isso? Não na vida adulta? Sim, esse foi o grande problema para chegar no meu diagnóstico. Porque 99% dos casos são de crianças. Já nasce com ela, já se manifesta logo no primeiro ano de vida. E aí já faz toda a mudança de hábitos para a criança poder crescer normal. O problema da minha é que eu não nasci com ela. Ela apareceu na fase adulta. Só que na época ninguém sabia ainda. Assim, tinham poucas pessoas que estudavam essa doença celíaca tardia. E aí quando eu achei finalmente, o médico ainda falou, dá até os 30 anos, pode aparecer até os 30 anos. E aí foi bem no intervalo ali que me pegou. Nessa fase da sua vida, né? Sim. E aí você, até descobrir, era corticoide. Era corticoide, porque o que acontece é que toda vez que eu como glúten, o corpo entende que é um corpo estranho atacando o meu organismo. E aí ele começa a combater o glúten, só que o glúten ele vai colando em toda a parede do trato digestivo, e aí o corpo passa que nem se fosse uma navalha e arranca tudo, inclusive as paredes, dá uma lixada, como se fosse uma lixada na parede do trato digestivo inteiro. Então, isso foi me machucando por dentro e aí foi fazendo queloides em todo o trato digestivo. Então, cada vez mais ficava mais difícil de eu conseguir engolir. E aí eu comia qualquer coisinha, se dava uma inflamadinha, já fechava. E aí não tinha mais como comer, tinha que botar para fora e esperar algumas horas para abrir de novo para poder tentar comer de novo. E aí, como não sabiam o que era que me dava essa alergia, me passaram corticoide. Falou, o corticoide é um imunossupressor, então ele desliga esse sistema de defesa do corpo. Então você vai conseguir comer. Mas depois de um tempo o glúten vai continuar na barriga, vai fazer mal igual, só vai passar pela garganta, né? Caramba. Até chegar no estômago, mas aí lá... E a sua família
assim, eu imagino, assim, assim, é desesperador para um pai e para uma mãe ver um filho, assim, passando mal assim, de formas repetidas, né? E não foi por falta de acompanhamento médico, né? Não, eu fui em todos os médicos que podia. Meu pai, isso que você falou da família, né? Meu pai, ele saía de madrugada, ia para uma lan house, ficava a madrugada inteira pesquisando os sintomas que eu tinha, achando tudo que era artigo que aparecia, relato de pessoas, médicos. E aí vinha no dia seguinte com os calhamaços, Marcos, só imprimir tudo aqui, vamos em tal médico, Olha vamos em tal só. lugar. Aí a gente ia, mas ninguém fechava esse diagnóstico, né? E aí, Então, numa viagem, né? foi. Eu. Na verdade, tinha um pouquinho antes da viagem, foi meu aniversário, e o pessoal foi fazer aquela brincadeira de farinha com ovo, ovada. Sei. E aí eu brincando, foi legal, tudo. Aí depois, na hora que eu fui tomar banho, eu vi que eu tava com a pele machucada, assim, meio em carne Pele? viva. Porque eu tava tão sensível que até o contato na pele tava me Nossa, você vê o grau de perigo, né? Até Sim, de como o seu corpo já não estava aguentando mais, né? não. Até uma vez foi engraçado que a minha sobrinha, era pequenininha, devia ter uns 4 anos, ela tava comendo pão. Hum. Aí ela veio brincar e pôs a mão na minha cabeça. Aí ficou a marquinha dos dedos dela, assim, com feridinhas. Exatamente onde ela tinha encostado. Nossa, chega a esse grau. Chegou nesse ponto. Aí eu tinha ido no médico e falado, olha, aconteceu isso com a farinha, eu acho que o problema meu é farinha. Aí eles falaram, é difícil a alergia de farinha, é muito raro, não é assim também. Ninguém pensou em glúten. Não pensaram. E aí eu fui viajar, e aí na viagem eu fui comer um cachorro quente num jogo. Gente, olha aí, olha isso, como a vida é. E aí a garganta fechou. Aí eu tinha pego o seguro de saúde, a gente ligou pro seguro, os caras falaram, olha, sai daí, você já vai estar na 200 metros do metrô, você entra no metrô, desce na estação tal, entra na rua tal, já tem um médico lá te esperando. Aí chegou lá, o cara pegou, deu o remédio pra abrir a garganta, e aí depois ele veio conversar, ele falou, olha, o que você teve, o que você comeu? Eu falei, eu comi isso, mas todos os médicos não sabem que é o que me dá alergia. Aí ele falou, não, tem alergia, a doença celíaca, ela dá em adultos também. Aí eles falaram, a gente está começando uma pesquisa sobre esse tema. Isso foi em que ano? Você lembra? Mais ou Ai, menos? 2000 e... nossa, me pegou agora, deixa eu pensar. Acho que 2012, 2013. E E aí ele que me falou, ele falou, a gente tem um grupo de pesquisa e a gente chegou a gente está estudando a doença celíaca e está chegando à conclusão que ela também pode Na desenvolver até os idade... 30 anos. E foi bem a idade que eu tive. E aí, engraçado porque a hora que ele falou isso, eu cortei o glúten da alimentação E teve uma melhora. e aí teve a melhora exponencial. Isso você não estava no Brasil, isso aconteceu fora do Brasil. E aí, quando você voltou, você buscou a ajuda de especialistas para dizer o que aconteceu com você durante essa viagem. E aí, um médico pediu um exame bem específico que comprovou a doença celíaca, não é isso? Foi porque todos os exames que eu tinha feito nunca deu nada. E esse daí foi um gastro e ele pediu um exame de colonoscopia. E aí, só que como eu já estava melhorando, porque eu tinha cortado o glúten, então estava menos inflamado e eles conseguiram ver as lesões características da doença celíaca na parede do intestino. E aí ele fechou o diagnóstico pela primeira vez de E aí foi um alívio. sim, porque eu cheguei num ponto que eu já estava desistindo, assim, eu achava que nunca ia melhorar, já estava conformado, talvez eu fui o que veio com um defeito de fabricação aí que vai embora antes da hora. Nossa. Você vê a que ponto que a pessoa fica tão cansada, né, de passar mal e de buscar ajuda e não encontrar ajuda, que ela começa a se perder nos próprios pensamentos. Nessa época você pesava quantos quilos?
Você já estava assim na beira dos 150, 140 quilos ou não? Ainda não? Não, quando eu comecei a ficar ruim, eu estava pesando por volta de 86, 87 quilos. E aí foi ganhando Porque o peso corticoide com o também ajuda corticoide também, né? também. Também E, tem e isso, né? outro problema também que era que quando o corpo ataca a parede do intestino ela tem umas velocidades assim, né? Então o glúten ele entra aqui e aí ele vai sendo absorvido que nem se tivesse um filtro aqui que vai passando os nutrientes para dentro. Uhum. Quando o corpo vem, as células brancas, elas arrancam essas velocidades e aí o corpo não absorve mais nada. Então o que acontecia é que eu comia, e a fome continuava igual e ia fazer exame, estava cada vez com menos nutrientes, menos vitaminas. Então chegava horas que eu entrava eu não conseguia me controlar. Eu pegava o açucareiro e comia de colher, porque é a fonte de energia mais rápida que tem na alimentação. Né? Você come o açúcar, ele já vira energia, porque meu corpo não aguentava mais. Eu tinha dificuldade para levantar da cama. Fraqueza, né? É, Você não tinha energia mais, né, no seu corpo, né, é, para poder exercer as atividades normais, né, para caminhar, para fazer uma atividade física, nem pensar, né? não conseguia fazer nada. Eu ainda uma coisa que me ajudou muito, que é curioso, é que meu cachorro, ele não saía do pé da minha cama. Eu ficava lá doente, passando mal, e ele ficava sentado no pé da cama. E ele só fazia as necessidades na rua. E se alguém tentava levar Ele não ia. ele não ia. E ele ficava lá, rosnava, então tinha que meu pai e minha mãe pegar, arrastar ele para levar para a rua. E aí eu descia com ele. Então era o exercício que eu fazia era descer com o cachorro para ele fazer as necessidades e voltar. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Porque o resto não tinha energia para nada. Mas aí você foi no gastro, né? Sim. Ele pediu esse exame para você, descobriu-se a doença celíaca, você começou uma dieta, começou um acompanhamento e aí vamos avaliar a dieta agora. E você foi na Nutri e aí você começou a fazer uma dieta. Foi. E aí como é que foi essa adaptação? Ah, foi tranquilo, porque eu tava num desespero tão grande que Imagino. só de falar, Nossa. é esse é o caminho, então eu entrei nele e falei, é esse que eu vou então, porque eu não aguento mais sentir tudo que eu sentia. Assim, é muito Os ruim. sintomas eram o quê? Mal-estar? É, assim, era diarreia, ainda tá botando a parte do intestino para fora, né, que o corpo cortou. A barriga dilatava muito, então acontecia de eu estar andando no shopping, aí eu comia, aí dali a pouco Tu estufava? eu tava usando a bermuda 42, eu tinha que entrar numa loja e comprar uma 44, porque ela Jura? estufava tanto que começava a machucar a própria pele, de tão apertada que ela ficava. Em E aí, frações de segundos. isso. É que assim, a contaminação ela depende do nível que você tá, né? Da imunidade e tudo. Então ela pode acontecer até 3 dias depois de você consumir o alimento. Então às vezes eu tava passando mal e que era uma coisa que eu tinha comido lá atrás e não tinha sabido que era glúten. Nossa. E aí você não consegue achar, né? Porque você fala, pô, o que eu comi? Porque pode ter sido hoje, ontem, anteontem. E a cabeça vai pirando, né? Assim, buscando. E aí você acertou a alimentação. Foi. Cortei totalmente, né, o glúten da alimentação. E na época também eu estava tão machucado o organismo que eu tinha feito um exame que o gastro pediu e deu que eu estava com a alergia para 240 alimentos. Tava até de laranja. Eu comia laranja, Nossa. até a laranja já estava me fazendo mal. Porque aí depois eu descobri que o que acontece é que com esses machucados constantes, começa a passar muita coisa ruim direto para o sangue, porque ele arranca esse filtro, né? Então, as coisas que entravam na corrente sanguínea, o corpo entendia como sendo novos agressores e criava anticorpos para eles também. Então, começou a criar para Nossa, tudo que que eu comia. loucura. 240 alimentos. Eles testavam 400, me deu vermelho para 240 alimentos Nossa, diferentes. que loucura, Marcos. Mas aí esse voltou, a hora que começou o glúten, que o glúten é a única coisa que eu não posso mais de jeito nenhum. Todo o resto foi regredindo. Aí seu corpo se recuperou. Seu pai viu essa recuperação? A sua recuperação? Ele. Ele começou a ver.
Só que aí ele foi embora em 2017, meio súbito. Ele tava tomando uma medicação no hospital de antibiótico, ele tava com uma infecção urinária. E aí eu ia buscar ele, e a hora que cheguei lá, ele tinha ido embora. Que essa foi a sua segunda grande superação, né? É. E aí, depois da partida do seu pai, você estava se recuperando e de repente começou a sentir que tinha alguma coisa que também não estava legal, né? Foi. Porque o meu pai, ele tinha me ligado. Foi numa sexta-feira, ele me ligou e falou: Marcos, olha, eu fiz xixi, saiu sangue, me leva no hospital que eu não tô. Não sei o que é, eu Não tô tô com legal. medo. Uhum. Aí eu levei ele pro hospital, fizeram os exames e falaram: não, uma infecçãozinha urinária, vai tomar 3 dias de antibiótico, fica aqui internado, porque você toma internado por causa da idade, é melhor. E aí ele ficou. Aí foi no sábado, domingo e na segunda, que foi o dia que eu fui buscar ele, que aconteceu. E aí passou um mês e meio, eu fui fazer xixi e saiu sangue também. Aí eu falei, E o que tá acontecendo, meu Deus? Aí fui de novo atrás dos médicos, aí os médicos, não, mas você fuma? Não, você bebe? Não. Aí menor de 50 anos, isso daí provavelmente foi um esforço que você fez, rompeu um vasinho aqui. Só que como tinha tido a história do meu pai, eu fiquei com medo. Eu falei, não, faz algum exame pra olhar lá. Vamos investigar, né? Vamos... Você pediu. Foi, eu pedi. Eu falei, eu não vou conseguir ficar tranquilo, porque meu pai Sim. também teve isso e foi embora. De repente ninguém sabe até agora por que ele foi, né? Nossa. Aí o médico falou, olha, vou fazer, mas é um exame que tem que ser feito em centro cirúrgico, que é como se fosse uma microcirurgia, né? Aí eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. Aí foi pro exame, aí quando voltou o médico falou, tinha um tumor maligno lá dentro, só que estava bem no comecinho, foi a sorte, você pegou, antes dele enraizar na parede da bexiga. Aí fez a raspagem, fez o tratamento, e aí agora estamos acompanhando, porque é 5 anos para dar o atestado de curado, né? Então, de 6 em 6 meses a gente vai repetindo esse exame, e aí cada vez que não volta, vai crescendo a chance de não voltar mais. Né? E aí agora vai ser o último no começo do ano. E vai dar tudo ok? Mais uma superação. Vamos lá. Deus quiser, né, Marcos? E aí, a vida seguiu novamente, você conciliou aí todas as questões emocionais à medida que os anos foram passando, até que você resolveu mudar completamente de vida. Foi. O que eu falei, como eu comecei a comer direito e não me fazia mais mal a comida, eu comecei a me sentir bem de novo. E aí teve esse problema do tumor, que aí foi um baque, até que na época eu fiquei com medo, assim, qualquer dor que me dava, eu falava, ai caramba, será que passou pra cá? Será que... Eu não tinha ideia como funcionava, né? Só tinha medo da palavra, não gostava nem de falar. Imagino. Só que aí, depois que operou, também falou que foi tranquilo, eu falei, legal, então eu tô melhorando, tô num caminho. E aí veio a pandemia. E aí eu tava com 160 quilos. 160 quilos. Eu vou pedir só... Marcos, por favor, você pode levantar um pouquinho? Eu acho que aqui na nossa câmera você levanta. Gente, olha o corpo. Aí, ó, cortou a cabeça, mas tudo bem. Fica de lado, na central mesmo. Fica de lado. Assim, só pra... Olha isso, gente. É que a nossa câmera aqui, ela é fixa, né? Mas só para as pessoas entenderem o que você vai contar depois. O que você vai contar agora. 160 quilos. Foi. Aí veio a pandemia e aí um dos grupos de risco maior eram os obesos, idosos e diabéticos, né? Eram os maiores grupos de risco. Aí eu falei, pô, agora que eu tô ficando bem, que eu tô começando a melhorar, vai vir isso e eu em cima do peso. E ninguém sabia nada, o que era, de onde vinha, o que podia acontecer, né? Eu imagino, você mais uma vez falou, meu Deus, a vida me pregando uma peça. Agora que tá saindo do buraco, vai vir uma pá de terra em cima.
E aí fecharam tudo, né? E uma academia do lado da minha casa fechou. Aí eu fui conversar com o dono, o dia que ele estava fechando a porta. Falei, me vende umas barras aí, umas anilhas, porque eu preciso treinar. Aí ele me vendeu, aí eu voltei para casa com os equipamentos. E aí eu ficava fazendo na minha casa, na cozinha da casa, na sala lá, os exercícios de musculação que eu ficava vendo na internet, caçando na internet como fazia. E subindo e descendo a escada do prédio. Pra fazer o cardio no 11º. Bom, então tá, do 11º até o térreo já deu pra começar ali uma nova fase da vida do Marcos. Foi. Né? E aí, você continuou com os exercícios em casa durante toda a pandemia e estudou? Começou a estudar, começou a ir atrás? Sim, comecei a ler livros. Tem até um famoso do Arnold Schwarzenegger, a Bíblia do Fisiculturismo. Então fui atrás de tudo que eu podia de informação para tentar melhorar. E aí eu acompanhava muito um youtuber que era professor de musculação também, foi bodybuilder, foi campeão. E aí a hora que abriu, eu falei, eu vou atrás dele. Agora eu já tô melhor, já tô treinando, já tô conseguindo. Aí eu fui atrás dele. Aí chegou lá, ele olhou, falou, vamos ver, você não é o perfil. Eu falei, não, mas eu quero, porque eu quero. Agora eu vou ter na cabeça que eu vou subir num palco. Que eu fiquei lendo os livros do Schwarzenegger, vendo as fotos. Falei, você se inspirou. Eu falei, eu quero tentar isso agora. Porque você contou pra mim que você tinha vergonha do seu corpo. Sim, tava com tão acima do peso, andava com aquelas roupas mais largas possíveis. Evitava sair, tipo, era... E isso porque você já fazia a dieta, né? Sim. Mas é que a dieta era bem específica, de tirar o glúten. Mas não ajudava a perder peso? Não acabava que não, porque eu tava comendo errado. E assim, porque tem duas coisas que é engraçado, que eu percebi que todo mundo que eu converso que tem doença celíaca, a hora que descobre, a primeira coisa que faz é cortar o glúten. Aí eles entram no pão sem glúten, nos doces sem glúten. Só que eles são feitos com farinha de arroz, que é até mais calórica que a farinha de trigo. Então você entrou no negócio e falou, pô, tanto tempo sem comer pão, agora eu vou comer isso, agora eu vou comer aquilo. E aí você vai entrando nesse turbilhão de novo e acaba perdendo um pouco o controle. E aí foi treinando, né? Quando eu comecei a treinar com esse professor, passou 1 ano de treino. Aí ele chegou e falou, realmente você tem aptidão, você tem determinação. Vou te passar para um nutricionista do esporte agora, que trata de fisiculturistas, ver o que ele fala. Aí fui no Dr. Donato, Felipe Donato, e ele falou, não, o que você come? Eu falei, mas eu não como nada agora, eu tô comendo salada, um bife. Aí ele, não é possível, porque não tem como, é matemática, você tem que comer menos, você emagrece, você come mais, você engorda. Aí ele começou, o que você põe? Azeite. Quanto de azeite? Eu jogo lá. Aí ele falou, então, uma colher de sopa de azeite dá quase 200 calorias. Que mais? Maionese para temperar. Aí começou a fazer aquela soma, né? Famosa soma. E é uma coisa que agora eu vejo o pessoal comentando, fala, não, eu tô super saudável, eu pedi uma salada, não sei o quê. Aí você vai ver o molho às vezes tem 500 calorias. Você fala, era mais fácil ter comido um Big Mac, que pelo menos ia ter carne, que é proteína, pão, que é carboidrato. E gordura. É verdade. É a falsa sensação, né, de que, não, eu tô comendo certo. E você não tá. Não tá, mas é difícil você perceber, porque que nem eu nunca ia parar pra pensar no molho ser uma coisa de 500 calorias. Você já leu aquele livro, ou já teve contato, A Dieta do Abdômen? Sim, sim. O que você acha daquele livro? Eu juro que eu tenho esse livro em casa e eu falo assim, nossa, mas, cara, muito louco, seguir isso daqui é difícil pra caramba. É difícil ou não? A gente acaba sendo preguiçoso? Ou a gente gosta de, eu vou comer mesmo e tá tudo certo? Que agora você tem uma outra visão, né? Sim. Então, eu acho que o problema é esse. O difícil é começar. Tudo que é novo, o seu corpo é relutante em fazer. Ele prefere a homeostase, né? O que ele já tem. Então, quando você começa a mudar a alimentação, ele começa a te dar gatilhos para você voltar.
Então, no começo é difícil. Aí, se você consegue passar esse período inicial, que eles falam que é até 2 meses, que aí o corpo vira Até uma 2 meses. chavinha, Aham. e aí aquilo vira um hábito e deixa de ser só uma coisa que você está Entendi. fazendo diferente. Aí começa a ficar fácil. E aí, quando você começa a ver melhora, fala, pô, começou as roupas a diminuírem de tamanho, o pessoal fala, nossa, você tá diferente, tá magro. Aí até era engraçado que eu gostava de surfar. E quando eu cheguei nos 160 quilos, não tinha mais prancha que me aguentava. Aí um dia eu fui pra praia, peguei uma e consegui surfar. Falei, pô, não quero mais voltar aquilo ali, de jeito nenhum. Então, virou um hábito. E aí, eu vejo as coisas bem mais, assim, calóricas, não sei o quê. Não tenho vontade. Nem dá mais Não dá vontade, mais né? vontade. Que eu olho e falo, nossa, mas é isso daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar problema. Não é pra mim. Mais uma questão de saúde do que propriamente de estética. No seu caso, eu vejo que foi algo assim de superação, de motivação e de propósito. Tô errada? Não, foi. Não só porque, hoje eu quero ser fisiculturista porque eu quero ter quero ser saradão, quero fazer as poses, quero isso, quero. Não, né? Não. Não partiu disso, né? Partiu justamente de uma questão de saúde. Sim. E uma coisa que é engraçado é porque eu sou muito competitivo, mas não com outras pessoas. A pessoa fala, Você vamos tirar mesmo. uma corrida. É, comigo mesmo. Com as outras pessoas falam, mano, vai, corre, pode ganhar. Tipo, nem. Mas comigo eu não aceito não me superar. Jura? Então Você compete com você eu mesmo. compito comigo mesmo. Isso é ruim, não é? Em termos, porque foi uma coisa que me ajudou. Porque a hora que eu comecei a ver, eu falei, não é possível que alguma coisa vai me derrubar. Aí começava a vir a força de, não, eu tenho que passar por isso. Aí passou pela primeira. Começou a ver outra coisa. Falei, não é possível agora. Faça de novo. Porque eu tô sempre falando, não, meu corpo não pode ser tão fraco pra... Nossa, e você percebeu o quanto você é forte nisso tudo, né? Nessa trajetória toda, nessas etapas todas, você viu o quanto você é forte. Foi um aprendizado mesmo. E você vê o pessoal falando que casos assim são bem raros. Até uma vez o Donato fez um vídeo, ele falou, é um caso de 1 em 1 milhão. Você pegar 1 milhão de pessoas que vão começar a dieta e o treino, não vai ter 1% que vai chegar nisso daí. E não é só isso. Você ainda enfrentou uma outra dificuldade que naquela época você não tinha uma gama de alimentos e não era tão fácil descobrir o que tinha glúten e o que não tinha glúten, né? Verdade. Então você teve que superar mais isso, né? Porque hoje você fala que vai no supermercado e fica vendo os rótulos, né? Você tem que ler todos os rótulos, porque aonde menos se espera pode ter o glúten e aí você pode ter uma reação alérgica. E aí você começou a se autodescobrir, a descobrir que eu tenho que correr atrás das coisas certas para eu sobreviver, uma questão de sobrevivência, né, de saúde, e aí você começou, vamos lá no fisiculturismo e nos exercícios e na academia, quantas horas você treina por dia? Ou não existe isso, é uma questão de fazer o exercício certo com o treinador certo, para esse tipo de... é um esporte, né? Tem uma discussão, porque tem gente que fala que é esporte e tem gente que fala que é artístico, né? Seria igual um teatro, é uma forma de arte. O fisiculturismo, como esporte, teoricamente, seria o único esporte que você não compete no campeonato. Porque você só vai mostrar o resultado de tudo que você fez antes. Nossa. Diferente da corrida que vai dar largada e vai ver quem chega primeiro. Ali não, você vai lá, todo mundo vai mostrar tudo que ele trabalhou por anos na academia. E então tem essa rivalidade aí. Tem gente que fala que é esporte, tem gente que fala que não é, mas é... De quando você começou até hoje, então são quantos meses? Quantos anos? 2 anos? 3 anos? 3 anos agora. Porque junto com a pandemia, né? 3 foi anos. 2020, no começo de 2020, né? Então
Começo de 2021, um ano completo, começo de 2022, segundo, agora vai dar quase 4 anos. Quase 4 anos de preparação para você subir agora no palco, que você falou que tem 2 competições que vão acontecer agora no mês de dezembro, que você gostaria de participar, e você está esperando aí para ver a pesagem, para ver em qual dessas competições você vai se enquadrar. E aí, a sua primeira competição, depois de 4 anos, qual é a emoção? É uma pergunta, é um clichê, mas a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. Não, é legal porque eu tô ansioso, muito ansioso, mas ao mesmo tempo, o que eu falei, como é uma coisa que você prepara antes, e eu começo a ver e falo, eu, tipo, mesmo que eu não tô entrando pra ganhar, venceu. como eu falei, eu não entro, eu não compito com os outros, mas é comigo, é subir lá e falar, nossa, ó, meu corpo, que era uma vergonha, que eu escondia, tá aqui, tipo. E ajudar, porque também quando as pessoas vêm e falam, mas dá pra fazer. Quando eu agora comecei a página no Instagram... Fala aí o nome, o seu Instagram. É Marco de Bernardo... Não, é @ Marcos Barbosa isso, de Marcos Bernardo. Barbosa de Bernardo, isso mesmo. E começaram pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né, me mandar mensagem. Falar, nossa, mas eu vi, realmente aconteceu isso? Foi. Minha filha tá com um problema parecido, ela vai começar então E começou o pessoal a se motivar pelo que eu mostrava. Então eu falei, mano, que coisa louca, mas... E ao mesmo tempo é muito bom. Você fala assim, que legal, eu tô ajudando alguém a passar por um problema que eu vi o quanto é horrível, né? Porque você se mostra uma pessoa, assim, muito calma, muito tranquila. Gente, conversar até, assim, vocês que estão acostumados comigo... eu tenho meu papagaio de pirata, não está aqui, o Roger, hoje, como vocês... Eu estou assim, calma, mais serena. Porque o Marcos é assim, é uma calma, uma tranquilidade. Eu o conheci na gravação do programa The One, com o Paulo Fonseca, Paulo Fonseca já esteve aqui também no nosso podcast. E eu falei, quando eu ouvi a história do Marcos, eu falei, não, eu preciso fazer o convite para ele ir no Fala ZL, porque a história dele é incrível. A sua história é incrível, de arrepiar. Porque você não se superou uma única vez, né? Você se superou umas 5, 6, 7 vezes no mínimo na vida, com coisas fortíssimas. Você tem uma noção quando você para e você pensa, caramba, isso tudo aconteceu comigo? Eu não consigo, porque eu acho que tipo, normal, são os problemas que foram tendo. Mas eu percebo, as pessoas acabam me falando. E aí que eu falei disso, de o pessoal mandar mensagem e tudo, falando, que doideira, porque pra mim, tipo, foi só um monte de problema que veio se arrastando e eu fui fazendo o que dava. Você reclamava muito? Ou não, você encarou tudo assim, na paz, na calma? Teve os momentos. Não, a gente tem, mas revoltados. É que, assim, tem pessoas que são mais... né? Você manteve essa calma? Eu tive, assim, acabei ficando um pouco mais nervoso que o normal, porque estava sempre com dor, né? Então, qualquer coisinha assim... E uma coisa também que a doença celíaca provoca é meio que uma amnésia temporária. Jura? Você fica com aqueles falam que a cabeça inoviada. Então, você está falando com você, dá 2 minutos você esquece. É porque tá faltando os nutrientes, inclusive no cérebro. Né? Então, começa a dar dessas perdas de memória, tudo. Então eu acabava que o pessoal ficava bravo comigo, porque falava uma coisa, eu ouvia... É como se você não estivesse prestando atenção, eu tô no mundo da lua, assim. E não é nada disso. Era um sintoma que eu não sabia que tinha desse problema também. Caramba! E quantas horas você treina? Você treina por dia ou não? Como é que é isso? Conta um pouquinho da sua rotina hoje. Agora eu tô treinando 7 dias na semana. Então, de segunda a domingo, 1 hora de cardio. Geralmente em jejum, e depois na tarde ou à noite, aí 1h30 a 2 horas de musculação. E aí você tem um acompanhamento
médico, nutricionista e do seu personal? Ou é um técnico específico em fisiculturismo, por exemplo? Esse professor, o Laércio Refundini, que começou o Aham. processo, ele resolveu mudar de área. Hum. Então ele acabou parando os treinamentos comigo, e aí agora eu fui atrás de um outro técnico que prescreve os treinos, aí o nutricionista que me acompanha com a dieta, né? E o médico, porque eu fiquei medroso. Tanto problema, toda hora que dá alguma coisa, eu falo, putz, será que vai dar alguma coisa que vai virar um Não é que caminhão de você novo? ficou nervoso, acho que você ficou traumatizado. E aí, toda vez que tem alguma coisa diferente, é como se fosse o sinal de alerta. Mas gente, também não é compreensível. Agora, você sabe quantos atletas fisiculturistas tem no Brasil? Você passou a estudar isso aqui? É que assim, o fisiculturismo no Brasil, nos últimos exatamente 3 anos, está crescendo numa vertente muito alta. É mesmo? Sim, porque até a década de 80, até 2018 mais ou menos, a gente não tinha nenhum grande atleta do fisiculturismo a nível mundial. A Copa do Mundo do fisiculturismo seria o Mister Olímpia. Então a gente teve um brasileiro que participou na década de 80, um que tinha sido um pouco antes, mas eram os dois. Mas não era muito Não, procurado, né? não. Agora, esse ano teve agora, foi nesse fim de semana, no palco lá tinham 5 brasileiros. Olha que legal, porque E, o americano ele é mais engajado aí no fisiculturismo, sim, né? Totalmente, né? A gente tem aí grandes nomes, né? Nesse cenário. E você tá rumo a esse cenário internacional aí, porque pelo jeito você não vai ficar só aqui no Brasil, né? Eu já pressinto isso. a ideia é realmente essa, porque uma coisa que é não é, pra mim é normal, mas pro pessoal é Aham. conflitante, é que eu não quero tomar nada. Porque esse pessoal toma esteroides, toma. E eu falei, eu entrei nisso pela saúde. Pra ver até onde eu chego, onde meu corpo, o que meu corpo consegue. Então, eu não quero entrar nessa área. Porque eu quero manter a saúde, quero continuar. Entendi. Isso é E muito aí, importante você falar. e aí tem o campeonato agora de fisiculturismo natural que eles falam. Então que você tem exame antidoping, passa por detetor de mentiras, É e os caras mesmo. podem chegar qualquer dia na sua casa lá e falar, ó, faz um xixi aqui que a gente precisa. E aí então são pessoas, todos os competidores são pessoas igual, tá na minha mesma condição. Entendi. É fruto da sua massa muscular mesmo, de um crescimento, de um fortalecimento vindo da alimentação, da prática dos exercícios e de uma rotina saudável. Sim, é só isso, não tem nenhum ergogênico por fora, né? Uhum. Só que no Brasil só tem. Agora parece que vai aparecer um segundo, mas só teve um campeonato de fisiculturismo natural. Lá nos Estados Unidos, como você falou, que é a terra do fisiculturismo, eles têm praticamente todo mês uns 2 por mês. É cultural deles, né? Não tem É, jeito, né? e eles gostam, e lá eles valorizam bastante o natural, porque é o corpo que você consegue chegar. Nossa, eu fico imaginando as poses que são feitas. Tem. Você treina as poses, é isso? E É, sim, claro, sim. né? Óbvio, né? Você vai treinar as poses. Aí, pra ressaltar. Gente, é muito gominho. Gente, eu falo assim, vira aqui, sobe ali. Como que é? E aí, você fica na frente do espelho também? Você se filma? Como que é o seu treinamento pessoal também, né? Porque pra saber como atuar no palco, né? Não, Ou não? sim, mas não é verdade. Até é engraçado que eu falei da musculação de 1h30, 2, e é 1 hora do cardio. Mas tem quase 1 hora de treino de pose, porque ficar contraindo o Ai, tá músculo vendo? Você ali. tá achando que é só chegar lá e vou fazer uma pose aqui, outra ali. Olha eu aqui com os meus bíceps todos, tríceps todos. Nada disso, bora fazer pose. Não. E aí eu filmo, né? E faço no começo na frente do espelho para poder ir me corrigindo. Mas na competição não tem espelho, né? Então eu também tenho que treinar sem ver para depois ver a filmagem e falar, não, realmente eu fiz certo, eu errei, faltou contrair aqui. Nossa, mas tem que ter uma técnica, não é, Marcos?
Pura técnica, eu acho. Porque, sim, você tem que saber o que você tá. Onde você vai contrair para poder aparecer aquele músculo, né? Para poder aparecer aquele formato ideal para ser avaliado. Sim. Você aprende a conhecer o seu corpo por inteiro, né? Você A sabe, anatomia, né? esse músculo puxa aqui o braço para cá, esse puxa o braço para cá. Então, até para fazer as coisas do dia a dia, fica mais fácil porque você não se machuca mais, porque você já sabe a posição, sabe, bom, se eu vou puxar para cá, eu tenho que dobrar a perna aqui, baixar ali. E você vai conhecendo os músculos que você não sabia. Que nem eu comecei a descobrir por causa de cãibra. Eu comecei a ter cãibra de coisa que eu não achava que nem era músculo. Jura? Por exemplo, na batata da perna já. A batata da perna e abdômen são os mais comuns pra mim. Eu tô assim, de repente começa a dobrar, que é cãibra no abdômen, tem que alongar, aí volta pro normal. Mas aí tem aqui nos serráteos, já deu no bíceps, no tríceps, já na coxa, no posterior da coxa, que é a parte de trás da coxa, no glúteo, tipo, dá cãibra em tudo. Nossa, e essa competição que vai ser aqui no Brasil mesmo? Sim, essa Em São Paulo ou não? Sim, essa é em São Paulo, mas essa não é de natural. Então, eu vou competir. É o que eu falei, como eu não estou competindo com os outros, é por mim mesmo, pra mim é indiferente, porque os caras vão estar talvez harmonizados, mas não é isso o grande X da questão pra mim. Então, uma vai ser em Santo Amaro, que é o Favela Classic, e a outra ia ser em Osasco, que ia ser o primeiro Osasco Classic. Aí eu tô vendo qual das duas que o peso vai bater, vai ficar mais... Você faz a inscrição quanto tempo antes? Eles abriram já, né, no mês passado, mas você pode fazer até o dia da pesagem, que é um dia antes da competição. Então, na hora que você chegar lá para pesar... Não tem um número X, assim, são tantos candidatos, chegou nesse número, a gente fecharam-se as inscrições, não? Não, esses dois são abertos. Tem alguns que têm as regras próprias, né, para não ficar tanta gente no palco, porque acaba demorando muito. E é o que eu tava falando, ficar segurando as poses é muito desgastante, é mais do que o próprio exercício. Quantos segundos você precisa ficar na pose? Desde a hora que você pisa no palco, você não fica mais normal, você já fica... Que eles falam que é a pose relaxada, mas não tem nada de relaxado. Pose relaxada? Então, não tem nada de relaxado, você tá lá contraindo as costas, perna, que é o que você vai ficar fazendo lá no fundo, quando não estão olhando pra você, mas se de repente alguém olhar, você tá na pose. E aí tem as poses compulsórias, né, que são as obrigatórias. E aí, então, o juiz vai pedindo, duplo bíceps de frente, aí quarto de volta, aí você vira, peito de lado e tríceps, quarto de volta, costas, expansão de dorsal, duplo bíceps de costas, aí vira mais um quarto de volta, aí peito, tríceps do outro lado, e essas são obrigatórias, né? Entendi. E tem algumas competições que você tem a apresentação também, que aí você tem de 40 segundos até 3 minutos, depende da competição, para mostrar, fazer uma coreografia sua e... Livre criação, aí você vai lá e faz... Escolhe a música, tudo, e faz a coreografia ali. O Arnold Schwarzenegger, eu acho que ele e o Stallone, eu acho que são duas figuras, assim, emblemáticas. Você também acha ou você tem outros esportistas aí que você se inspira? Não, eu acho eles não tem como não ser fã, né? Até a hora que eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo um vídeo que ele tava de um discurso que ele fez, das cinco regras dele pro sucesso. Mas, pô, o cara é de outro planeta. O Arnold ou o Stallone? Do Arnold. E agora saiu na Netflix um documentário da vida do Stallone, que fala também é outro cara que, poxa, tipo, tudo era pra brecar eles. E eles falam, não, eu não vou parar aqui, eu vou continuar. E chegaram onde chegaram. Chegaram onde chegaram. Você sabe que tava vendo no seu Instagram, gente, no Instagram do Marcos, tem o passo a passo da vida dele, assim, de tudo, do supermercado, fazendo exercício, as superações, enfim. E lá tem um vídeo do Arnold Schwarzenegger que ele fala que, se eu estou na academia, eu não vou fazer assim, ó.
Não vai acontecer nada, gente. Eu tenho que entrar no músculo, eu tenho que sentir o músculo. Aí você começa a fazer a diferença dentro desse processo. Eu achei aquilo incrível. E você literalmente entrou, Foi. você entrou nessa onda, né? Não, e é gostoso, porque é o que eu falei, tipo, você começa a conhecer. Ele fala, né, só fazer aqui, tudo bem, que tem gente que fala, quanto serve pra fazer? 10. O cara faz 10 e solta o peso. Não, tipo, é 10, você tem que. Na nona você já não tem mais que aguentar fazer. Você tem que pegar um peso e sentir aqui, porque aí tem gente que mexe o ombro, aí joga o exercício que era pra ser pro bíceps, vem pro ombro, aí o cara arqueia as costas, aí vai pra. Usa as costas também pra fazer o exercício, e aí acaba que Desconfigurando todo o treinamento, né? sim, ele não acaba treinando nada com ênfase, né? Acaba só fazendo o movimento, tudo. Por fazer, né? É. Marcos, nós estamos caminhando aqui para a nossa finalização desse bate-papo incrível. Mais uma vez eu te agradeço e eu acho que a sua história ela deve ser replicada. A gente compartilhem essa história porque é incrível a perseverança e a força de vontade, a superação do Marcos é assim encantadora. Marcos, o que você tem a dizer para as pessoas que estão te assistindo nesse momento? Sobre a vida, sobre tudo que você passou. Ou seja, tudo é possível, não é mesmo? Por mais difícil que pareça a situação, sempre há uma luz no fim do túnel. Não, verdade. É o que eu falei, eu tava ouvindo o Schwarzenegger falando no carro e é uma coisa que ele falou que eu acho que é muito verdade. Que você só falha se você, quando cair, não quiser levantar de novo. Enquanto você levantar, você tá indo. E é isso, a vida são obstáculos, vindo um atrás do outro, é um rolo compressor tentando te derrubar o tempo todo e você indo, passando por cima do jeito que você consegue. Né? Então, é difícil, mas pô, você consegue chegar a grandes resultados, apesar de todas as adversidades que aparecem no caminho. Não existe fórmula, né? Existe uma adaptação, eu acho que da sua mente, da realidade, da sua vontade para ir destrinchando esse caminho que é colocado para gente a cada dia, né? Um caminho de superação e de luta. E uma coisa muito interessante que ele, gente, ele toma 6 litros de água por dia. Eu queria saber como assim? Eu até pensei que falei, ele vai levar a pequena garrafinha dele. E aí você falou, não, hoje eu não estou com ela aqui para mostrar para vocês. Mas 6 litros de água por dia. Como assim? Isso daí também foi um exercício, né? Passar, não, você tem que tomar 4. Eu não tomo nem 2. Aí comecei a forçar, aí o corpo acostumou. Falou, agora são 5. Aí foi mais um tempo, o corpo acostumou com 5. Hoje, se eu tomo menos de 6 litros, eu sinto estranho. Jura? Eu sinto Mas falta. foi recomendação médica no seu caso? Foi do nutricionista. Ele teve uma conta lá pelo meu peso corporal, pelo porcentagem de gordura e aí ele chegou nesse número 6 litros. Não foi... Por conta do fisiculturismo. Ou não? Pelo esporte, Pelo na esporte em verdade. si, porque hoje você é um esportista de alta performance. Pode-se dizer assim, por conta do fisiculturismo? Tô tentando chegar nisso, né? Então, tô me dedicando pra isso. Ou seja, 6 litros de água por dia foi uma recomendação médica para ele, viu, galera? Então, cada um dentro das suas limitações. Marcos, eu queria muito te agradecer. Você quer fazer mais alguma consideração? Fique aí à vontade para falar com a nossa audiência. Passa o seu Instagram. Você é uma pessoa super acessível. Você responde as pessoas no inbox, né? Você ajuda até com orientações do que você passou, vai lá, procura ajuda médica, não desista, que uma hora você encontra ou a pessoa ou as pessoas que vão te colocar no caminho certo, como aconteceu com você, né? Verdade. Não, e é isso. E assim, as pessoas têm, eu acho uma coisa muito errada, elas têm a mania de julgar o seu problema. Então fala assim, tudo bem, o cara é rico, ele não tem problema. Para uma pessoa rica, o dinheiro não é um problema.
Talvez o cara tenha uma falta de pai e mãe ali, que para ele é um problema seríssimo. Aí você fala assim, mas agora, o dinheiro é problema para uma pessoa que tem que matar um leão por dia para conseguir pagar o almoço. É um problema gigantesco. Então, cada um tem a sua briga, a sua luta, e é isso, tipo, tem que Cada um passar tem por a sua cima, dor, né? tem a sua dor, e é saber entender a dor dos outros também, respeitar, e continuar fazendo o melhor que você puder. É isso aí, galera. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Não, esse podcast foi incrível. Compartilha, siga lá o nosso canal, siga também o Instagram do Marcos e fui, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.